Boa tarde a todos. Essa audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2025. Sou servidor público da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento. Essa audiência antecede o envio do projeto à Câmara Municipal. Participe dessa audiência pública por meio dos e-mails da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, smf@curitiba.pr.gov.br, ou dúvidas sobre Fala Curitiba no e-mail imap@curitiba.pr.gov.br. Você também poderá participar através do chat nessa apresentação por meio do YouTube. Não esqueça de mandar todos os seus dados completos para que a gente consiga dar o retorno de forma satisfatória. É importante a gente conhecer o momento que a gente está trabalhando agora, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela orienta as diretrizes para a Lei Orçamentária Anual. Então, ela define metas e prioridades para o exercício subsequente. O prazo que nós temos para entregar o projeto é até dia 15 de maio. E ela é o último ano do Plano Plurianual, que é o PPA, que é para 2025. Apesar do último ano de gestão ser o ano de 2024, há continuidade dos programas e o último ano é 2025, então as diretrizes vão ser definidas nesse ano e na lei orçamentária que são colocados os recursos então para atender às metas previstas na LDO. Essa é a integração entre as peças orçamentárias demonstradas aqui. Temos um plano plurianual. Temos 4 leis de diretrizes orçamentárias, estamos trabalhando então com a Lei de Diretrizes de 2025 e posteriormente vamos encaminhar então a Lei Orçamentária Anual de 2025. Vou falar um pouquinho sobre as consultas públicas para orçamento que ocorreram durante o mês de março e que nos deram base para montar esse projeto de lei. Já em fevereiro, já foi montado reuniões que antecederam as consultas públicas, juntamente com a comunidade, com comerciantes, diretores de escolas e demais representantes de segmentos da população, para demonstrar a importância do Fala Curitiba, para mobilizar a população e demonstrar a importância dessa participação. Então, isso antecedeu durante o mês de fevereiro e as consultas ocorreram durante o mês de março. As consultas ocorreram então de 1º de março a 31 de março, de forma online, através do site fala.curitiba.pr.gov.br e por formulários disponibilizados no Fala Curitiba Móvel. Aqui, então, a forma de divulgação, que é através dos banners no site do Fala Curitiba. Além disso, os cards de divulgação virtual e também no dia da ação do Fala Curitiba Móvel, para que a população, então, possa indicar aonde ela pretende investir na cidade e, dessa forma, participar nesse processo tão importante para a cidade. Além disso, é feito chamamento em jornal de grande circulação no município, através também do Diário Oficial do município. São feitas diversas matérias jornalísticas divulgando o evento, que o IMAP que coordena, além de reportagens em TV também chamando a população para que participe para essa coleta de sugestões da população. Cada cidadão pôde participar indicando 5 políticas públicas. Havia 179 subitens distribuídos entre 17 políticas públicas. Foram 8.974 participações, com 32.969 indicações. Houve 1.886 participações cadastradas pelo cidadão no formato online e 7.088 formulários cadastrados na plataforma Fala Curitiba. Esses formulários foram impressos e disponibilizados em ações itinerantes no Fala Curitiba Móvel. Então, essas ações são específicas, feitas em locais de grande movimento, e elas tiveram uma participação maior do que a forma online, dessa forma. As equipes que participam do Curitiba Móvel são formadas por servidores públicos que percorrem os bairros de Curitiba e fazem em torno de 8 visitas diárias. Foram um total de 152 ações promovidas pelas administrações regionais, que a população de Curitiba escolheu como prioridade nas políticas públicas. Em primeiro lugar são as obras públicas, em segundo a segurança, em terceiro saúde, em quarto meio ambiente, em quinto assistência social, em sexto educação, depois projetos viários, trânsito, esporte e lazer, transporte, habitação, segurança alimentar e nutricional,
cultura, direitos humanos, empreendedorismo, urbanismo e turismo. Detalhando os resultados da consulta, 7 das 10 administrações definiram o tema pavimentações em obras públicas como os mais demandados. Na área de segurança, o tema adequar o efetivo da Guarda Municipal nas ruas da regional e expansão do atendimento das rondas esteve presente com as indicações mais citadas. Este ano, 9% a mais do que na edição de 2023 as participações nessas consultas. Nesse quadro, traz consolidado o resumo do que já foi apresentado anteriormente. Por fim das consultas públicas, a equipe responsável do Instituto Municipal de Administração Pública, do IMAP, que fez acontecer toda essa consulta e subsidiou aqui todo o projeto de lei. Projeto de lei. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2025 e dá outras providências. O capítulo 1 das metas e prioridades da administração pública municipal, o artigo 2º e 3º. O artigo 2º fala das metas e prioridades da administração municipal estarão previstas no anexo 1º e as metas fiscais e os riscos fiscais estarão previstos no anexo 2º. Capítulo 2º da organização e estrutura do orçamento, do artigo 4º ao 18º. Ele define todo o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, o orçamento de investimento. Define os grupos de despesas, as modalidades de aplicação, toda a estrutura do orçamento, a parte de conceito. Autoriza o Poder Executivo a usar a modalidade, a criar essa modalidade, a usar o elemento de despesa de exercício anterior. Também autoriza a criar identificação de usos, além de autorizar a criar, alterar ou extinguir códigos de fontes de recurso. Além disso, ele estrutura toda a lei orçamentária como deve ser encaminhada à Câmara, com textos, quadros e anexos. A lei também autoriza a criar parcerias público-privadas e aos consórcios públicos. No capítulo 3 da reserva de contingência, artigo 19 e 21, é definido que a reserva de contingência será de no mínimo 0,5% da receita corrente líquida. Isso representa em torno de 57 milhões. Essa reserva de contingência é para os riscos que possam ocorrer durante o exercício de 2025. Além disso, é nessa reserva de contingência que é a dotação onde ficam as emendas parlamentares, que posteriormente serão indicadas dotações. Também a reserva do regime próprio de previdência, que trata-se dos valores maiores de receitas previdenciárias do que as despesas previdenciárias. É nesse capítulo que trata dessa reserva. O capítulo 4 é das diretrizes gerais para a elaboração e a execução dos orçamentos e suas alterações, artigo 22 ao 41. Ele comenta tudo sobre o projeto, sua aprovação, que a estimativa da receita, a base de cálculo, a memória de cálculo deve ser enviada 30 dias antes à Câmara Municipal. Comenta da Procuradoria-Geral do Município, deverá entregar até 31 de julho os precatórios, como deve ser apresentado ao orçamento os precatórios. Comenta e estabelece qual a regra de prioridades das despesas que devem ser apresentadas no orçamento. São regras que o pessoal deve ser primeiramente atendido, as contribuições à Previdência, os custeios administrativos e assim por diante. Define o poder legislativo de acordo com a Constituição Federal, os seus limites. Define que despesas obrigatórias de caráter continuado para o Poder Executivo deverá ser previamente enviado à Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento. Define os cálculos para os aportes ao regime próprio de previdência e também para a taxa de administração do regime próprio de previdência. Capítulo 5 da Programação Financeira e do Cronograma Mensal de Desembolso, artigo 42 ao 44.
O Poder Executivo deverá elaborar a publicação da programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, 30 dias após a publicação do orçamento. Deverá estabelecer metas bimestrais das receitas previstas. Trata da necessidade de limitação de empenho, caso alguma meta não venha a ser alcançada. No capítulo 6 dos créditos suplementares especiais e outros, artigo 45 ao 48, define que o Poder Executivo irá abrir os orçamentos por meio de decreto. A reabertura dos créditos especiais e extraordinários também é mediante decreto. Autoriza o Poder Executivo a transpor, remanejar e transferir. Define o que é transposição, remanejamento e transferência e informa que esses limites estão definidos na Lei Orçamentária Anual. No capítulo 7 das transferências públicas, artigo 49 ao 62, autoriza a fazer subvenções sociais nas áreas de assistência social, saúde e educação. Autoriza repasse ao programa de aluguel social. Autoriza repasse ao FEAS, que é a Fundação Estatal de Atenção à Saúde. Autoriza repasse ao Curitiba Prev. Autoriza repasse a parcerias públicos-privadas, ao Instituto Curitiba de Saúde, a título de garantia, honra de avais, seguros e similares, ao subsídio ao transporte coletivo, a entidades privadas, as subvenções econômicas. No capítulo 8 dos ajustamentos do Plano Plurianual, o artigo 63 ao 66, trata-se de novas ações criadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde é feita, então, a compatibilidade com o Plano Plurianual. Capítulo 9 das disposições relativas às despesas do município com pessoal em cargos sociais, artigo 67 ao 71, define que as despesas com pessoal em cargos sociais serão fixadas de acordo com a Lei Complementar 101 Federal, a Lei Municipal 101, as leis federais e legislação municipal em vigor. Autoriza o reajuste salarial, as instituições, concessões, aumento de qualquer vantagem, criação de cargos e função, crescimento vertical, horizontal, competências, mapeamentos, crescimentos, mudança de área de atuação e atividades, desde que comprove a existência de disponibilidade orçamentária e financeira. Terá como base a projeção, a folha de julho de 2024, compatibilizadas com as despesas apresentadas até esse mês e os eventuais acréscimos legais. No capítulo 10 das disposições sobre legislação tributária, artigos 72 e 73, define que as alterações na legislação tributária apresentadas até agosto serão consideradas na lei orçamentária e define que o desconto máximo dos impostos IPTU, ISS e TBI será de 10% no exercício de 2025. No capítulo 11 das disposições gerais, artigo 74 a 91, demonstra as disposições gerais, trata também das emendas, no caso de houver acréscimo de metas físicas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, define que deverá ser aportado recurso na Lei Orçamentária Anual, e também, ao contrário, quando incluir recursos na Lei Orçamentária Anual, que altere a meta física, solicita, então, que haja alteração da Lei de Diretrizes Orçamentárias de forma a compatibilizar todas as peças orçamentárias. Estrutura do projeto de lei, com os anexos: 1º, metas e prioridades da administração municipal; anexo 2º, anexos de metas fiscais e riscos fiscais. Contém os seguintes demonstrativos: anexo de metas anuais, avaliação de metas relativas a 2023, as metas fiscais comparadas com as fixadas nos 3 exercícios anteriores, a evolução do patrimônio líquido, a origem e aplicação dos recursos obtidos com a alienação de ativos, a avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência, a estimativa e compensação da renúncia de receita, a margem de expansão da despesa obrigatória continuada, o demonstrativo de riscos fiscais e providências e o anexo 3º do projetos em andamento. Previsão das receitas.
Para as projeções das receitas e despesas, são utilizados indicadores econômicos. Em 2025, utilizamos o crescimento do PIB do Brasil, projetado a 2%, um crescimento do PIB de serviço projetado a 2%, um IPCA médio de 3,55% e uma taxa de Selic projetada de 9,25%. Esses dados são do Bacen, do Boletim Focus, também do Departamento do Orçamento, além de cenário de bancos. As receitas totais brutas, 14 bilhões 285 milhões, sendo um total de receita corrente 11 bilhões 915 milhões, receita de capital 640 milhões e a receita intra-orçamentária 1 bilhão 729 milhões. Dentro da receita corrente, as receitas municipais totalizaram 7 bilhões 984 milhões, as transferências da União, 2 bilhões e 8 milhões. As transferências do Estado, 1 bilhão 619 milhões. Outras transferências, 302 milhões. Nas receitas de capital, 503 milhões são referentes aos empréstimos, às operações de crédito. 68 milhões a transferências de capital. E 68 milhões a outras receitas de capital. O orçamento líquido sem a intra-orçamentária representou 12 bilhões 556 milhões. Panorama das receitas no município, de origem municipal, ficou 58,5%, origem do Estado 12,9%, origem da União 16,5%, de operações de crédito 4%, origem multigovernamentais 7,9% e de transferências de pessoa física e pessoa jurídica 0,2%. Detalhando as receitas correntes municipais, a receita de impostos, taxas e contribuições de melhorias totalizou 5 bilhões 567 milhões, as receitas de contribuições 672 milhões, as receitas patrimoniais 481 milhões, receitas de serviços, 253 milhões, as transferências correntes, 4 bilhões 638 milhões, outras receitas correntes, 302 milhões, totalizando 11 bilhões 915 milhões. Apresentando o histórico das receitas, temos ali no ano de 2022 um total arrecadado de 11 bilhões 649 milhões, em 2023, arrecadamos 12 bilhões 875 milhões. Temos orçado nesse ano 12 bilhões 932 milhões. Nossa previsão de arrecadação é 13 bilhões 692 milhões. E a totalizando, então, para 2025, na LDO, 14 bilhões 285 milhões. Previsão de despesas na LDO. Total da despesa, 14 bilhões 285 milhões. Despesas correntes, 12 bilhões 523 milhões. A reserva de contingência, 327 milhões. E a despesa de capital, 1 bilhão 434 milhões. Dentro das despesas correntes, temos a despesa de pessoal e encargos, totalizando 6 bilhões 755 milhões. As despesas de juros e encargos da dívida, 116 milhões. As outras despesas correntes, 5 bilhões 652 milhões. Nas despesas de capital, temos os investimentos, totalizando 1 bilhão 024 milhões. As inversões financeiras, 229 milhões. E a amortização da dívida em 180 milhões. O orçamento líquido, sem a intra-orçamentária, 12 bilhões 556 milhões. As despesas por grupo de despesa de pessoal representaram pessoal e encargos sociais 47,29%, os juros e encargos da dívida 0,81%, outras despesas correntes 39,57%, investimentos 7,17%, inversões financeiras 1,61%, amortização da dívida 1,26% e reserva de contingência 2,29%. No histórico da despesa, nós temos em 2022 um total gasto de 11 bilhões 192 milhões.
Em 2023, 12 bilhões 878 milhões. Temos previsto para 2024 13 bilhões 668 milhões e na LDO 14 bilhões 285 milhões. Estamos prevendo um percentual médio que temos gastos em investimentos 7%, nas despesas correntes em torno de 40% e na despesa de pessoal algo em torno de 46%, 47%. O serviço da dívida para 2025 está previsto nos juros e encargos da dívida 0,8% e na amortização da dívida 1,26%. Esse número vem caindo durante os exercícios devido à carência da operação de crédito externa, mas isso vem aumentando para 2026 em diante. Nas despesas por função de governo, a maior despesa do orçamento é a Previdência Social, ela representou 21,58% do orçamento, em segundo a Saúde, com 21,45%, depois a Educação, com 18,59%, o Urbanismo, com 10,06%, a Administração, com 6,82%, os Encargos, com 3,76%, Saneamento, com 3%, Comércio e Serviços, 2,35%, Assistência Social, com 2,15%, Gestão Ambiental, 2,12%, Segurança Pública, 1,86%, Legislativa 1,72% e as demais com 4,55%. Os aportes do regime próprio de previdência social. Esse gráfico ele representa o quanto o município precisa aportar para garantir as aposentadorias dos servidores públicos no regime próprio de previdência. 2023 representou a preço de 2024 689 milhões. Para 2024 teremos que aportar 928 milhões. Houve um crescimento expressivo de 2023 para 2024, porém, para 2025 já mantém-se o equilíbrio e estamos prevendo, então, 913 milhões para esses aportes. A evolução dos precatórios. Nos últimos 2 anos, 23 e 24, o precatório está na faixa dos 44 milhões. Para 2025, a Procuradoria ainda está levantando, mas os valores já estão na faixa dos 109 milhões, então houve um crescimento bem expressivo para o próximo exercício. Esse demonstrativo, demonstramos o resultado primário, que também é uma das metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para 2025, estimamos uma receita primária de 11 bilhões 071 milhões e uma despesa primária de 11 bilhões 582 milhões. Em vermelho, com linha tracejada, significa o resultado deficitário, então, em 511 milhões. Essa é a nossa previsão da meta. A receita primária, elas são as receitas totais, excluídas as operações de crédito e as aplicações financeiras. Nas despesas primárias, são excluídas, então, os juros e as amortizações da dívida. Então, a previsão, então, para o ano de 2025 é menos 511 milhões. Comparativo da evolução da dívida. Na linha em azul, temos a dívida consolidada bruta, na linha em laranja, a dívida consolidada líquida, e na linha pontilhada, o resultado nominal. Os três são parâmetros e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Há um aumento de 2024 para 2025 na dívida consolidada bruta projetada, em virtude dos empréstimos das operações de crédito externa, principalmente. Também há uma piora na dívida consolidada líquida, de 24 para 25, tendo em vista a disponibilidade de caixa projetada pior do que o ano de 2024. E por essa diferença entre 2024 e 2025, o resultado nominal fica negativo em 363 milhões, que é a linha tracejada. Orçamento da criança e adolescente. Possui no portal de transparência e no site do orçamento uma aba chamada Orçamentos Temáticos, onde é possível acessar esse orçamento da criança e adolescente de forma mais fácil de entender, não tão técnica quanto o orçamento. É produzido um relatório com metas para políticas voltadas à criança e adolescente.
Então, a gente convida a população para acessar e verificar esse relatório em todas as peças orçamentárias, tanto no plano plurianual, quanto na lei de diretrizes orçamentárias, quanto na lei orçamentária. É possível verificar quais são as metas para cada política pública voltada à criança e adolescente. Anexo 1º das metas e prioridades para o exercício de 2025. Os principais investimentos: a complementação da linha verde, extensão norte-sul, ampliação e capacidade da velocidade da linha Inter 2, o aumento da capacidade e velocidade do BRT leste-oeste, a gestão de risco climático Bairro Novo da Caximba, drenagem e gestão de riscos nas 5 bacias, na área do meio ambiente, 2 implantações e revitalizações, parques e bosques com 4 revitalizações e implantações, hortos municipais, 2 revitalizações, 1 implantação de ecopontos, 5 melhorias em cemitérios municipais, 4 próprios mantidos, 1 projeto de geração de energia renovável, a gestão do consórcio intermunicipal, na área de abastecimento alimentar, 1 construção e 2 reformas com requalificações. Na área de habitação de interesse social, são 4 projetos de obras de habitação e infraestrutura, são 6 projetos habitacionais do Fundo Municipal de Habitação. Programa Caminhar Melhor, são 10 quilômetros de calçadas, 9 quilômetros de infraestrutura cicloviária. 1 programa de pavimentação alternativa, reciclagem de pavimento, trincheiras, viadutos e outros, área de iluminação pública, área de drenagem e saneamento com programa, área de espaços culturais, uma requalificação, uma revitalização do turismo, são 2 reformas de assistência social e 1 construção, são 3 reformas na área de saúde e 6 construções. Na área de educação, Centro de Educação Infantil, 2 construções e 3 reformas, 3 reformas de escolas municipais e 4 construções, 2 construções de quadras cobertas, 2 faróis do saber e inovação construídos, Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado, 1 implantação, Centro de Apoio Estratégico Educacional, 1 implantação, Centro de Logística da Secretaria Municipal de Educação implantado. Área de Segurança e Defesa Civil, 1 reforma, 1 construção. Na área de trânsito, 217 intervenções. No anexo de metas fiscais, no demonstrativo da avaliação financeira e atuarial do regime próprio de previdência social, de forma resumida, temos o total das receitas previdenciárias e despesas previdenciárias para os exercícios de 21, 22 e 23. Então, começando por 21, 902 milhões de receita, total de despesa 1 bilhão 420 milhões. Resultado previdenciário, menos 517 milhões. Houve aportes do município de 452 milhões. 2022, total de receita previdenciária, 1 bilhão 183 milhões. Total de despesas previdenciárias, 1.733 milhões. Resultado, menos 549 milhões. Total de aportes do município para cobrir os déficits, de 601 milhões. 2023, crescimento da receita de 1.428, também cresceu as despesas previdenciárias de 1 bilhão 856, resultado previdenciário 23, menos 427 milhões. Houve aportes atuariais do município de 684 milhões. No que se refere à administração do regime próprio de previdência, que são as receitas para se pagar as receitas e despesas para se pagar as contas de pessoal, o custeio do IPMC. Em 2021, houve 14 milhões de receita e 13 milhões de despesa, um resultado, então, positivo de 932 mil. 2022, 15 milhões de receita de administração, despesa da administração, 9 milhões, um resultado positivo de 5 milhões. 2023, uma receita de 22 milhões e uma despesa de 38 milhões. Essa despesa aumentou consideravelmente de 22 para 23, mas refere-se ao PASEP. Houve-se uma oportunidade do IPMC em pagar essa PASEP, essa dívida, sem juros, teve uma oportunidade de um bom desconto.
Por isso, o resultado negativo em menos 16 milhões. Essa despesa ela foi paga com superávit de exercícios anteriores, e então assim cobriu esse déficit com superávit de exercícios anteriores. Anexo de metas fiscais, o demonstrativo da evolução do patrimônio líquido. No quadro superior do patrimônio líquido consta todas as entidades, exceto o IPMC. Há desde 2021 até 2023, um aumento do patrimônio líquido, o que significa que os nossos bens e direitos são maiores do que as nossas obrigações, e principalmente na entidade prefeitura, há esse crescimento. No quadro de baixo é só o regime previdenciário, só o IPMC. No quadro de baixo estão consideradas as reservas matemáticas previdenciárias, então é considerado todo o passivo para se pagar todas as aposentadorias futuras, que 2021 estava negativo em 1 bilhão 609 milhões, piorou para 2022 em 3 bilhões 650 milhões e melhorou em 2023, voltando a 1 bilhão 804 milhões. Anexo de metas fiscais, demonstrativo da origem e da aplicação dos recursos obtidos com alienação de ativos. A alienação de ativos demonstra as vendas dos ativos do município que devem ser aplicadas em despesas de capital. Em 2021, foi obtido 1.363.000 em receitas e foi gastas em despesas de capital 3.369.000. Esse valor a maior deve-se a superávites de exercícios anteriores. Em 2022, foi obtido de receita 1.775.000 e investido 1.160.000. Em 2023, 2.892.000 de receita e investimento R$ 8.800. Anexo de metas fiscais, estimativa e compensação da renúncia de receita. De forma resumida, trazemos aqui por tributo o quanto de renúncia de receita o município em 2025 está previsto. No tributo ISS está previsto a renúncia de 185 milhões, o IPTU e a taxa de coleta de lixo 307 milhões e o imposto de transmissão de bens imóveis 14 milhões, totalizando 506 milhões. No projeto de lei, nos anexos, é possível, então, ter acesso a toda essa informação, qual o setor, qual o programa, qual o beneficiário, mas aqui, para efeito de apresentação, trazemos de forma resumida. Anexo de metas fiscais, demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Esse demonstrativo mostra o aumento permanente da receita para o ano de 2025, se há redução permanente de despesa e as novas despesas obrigatórias de caráter continuado e se ainda há uma margem líquida de expansão para essas despesas obrigatórias de caráter continuado. Nesse demonstrativo, a gente considerou um aumento permanente de 17 milhões, que é referente ao Fundeb, uma redução permanente de 29 milhões, basicamente da folha de pagamento, referente à redução de servidores, aposentadorias ou saída de servidores, e também uma recontratação desses servidores na folha de pagamento, além de despesas de custeio. A margem de expansão, então, ficou nula. Anexo de riscos fiscais, demonstrativo de riscos fiscais e providências. Passivos contingentes. Levantamento das demandas judiciais pela Procuradoria do Município. 555 milhões são as demandas judiciais classificadas como riscos prováveis ou possíveis de o município perder. As providências seriam o encaminhamento desses processos para os precatórios subsequentes nos orçamentos ou o gerenciamento desses passivos. Um outro risco seriam os avais e garantias que o município concedeu, que ocorrendo esse risco, a providência seria a abertura da reserva de contingência, no valor de 10 milhões. Demais riscos fiscais são a frustração de arrecadação. A gente trabalhou com um PIB de 2% de crescimento, então nessa frustração a gente considerou um PIB de 1% e nesse cálculo dá em torno de 165 milhões, se for 1% o crescimento. A providência seria o contingenciamento da despesa nesse mesmo valor. Restituição de tributos a maior
o valor de 3 milhões e meio, há um valor no orçamento. Caso esse valor não seja suficiente para as restituições de tributos, há a possibilidade, então, de utilizar a reserva de contingência para suprir esses valores faltando, no valor de 3 milhões e meio. Outros riscos fiscais. Despesas com obras de caráter emergencial. Estimamos em torno de 8 milhões, também utilizado com a reserva de contingência. Essas despesas de obras emergenciais geralmente são causadas por fenômenos naturais, meteorológicos, que podem ocorrer. Discrepância de projeções são valores de contratos acima da inflação. São feitas uma estimativa nos 40 maiores contratos do município e os números demonstram que pode chegar em torno de 20 milhões. Então, também, a providência seria a abertura de anulação da reserva de contingência para atender esse risco caso ocorra. Além disso, a despesa de caráter emergencial na área de saúde e sanitária. A gente estimou uma despesa em torno de 70 milhões. Todo ano isso tem acontecido com doenças novas, como é o caso desse ano a dengue, também doenças respiratórias. Então, a gente estimou algo em torno de 70 milhões para 2025, caso ocorra algum tipo de doença emergencial. Despesas com diferença do transporte público no valor da tarifa técnica e social, 303 milhões. Esse é o caso de não ter convênios junto ao governo do estado ou junto à União, além de não ter outras formas de controlar esse gasto. Então, a providência a ser tomada seria utilizar superávites, caso ocorra, caso tenha, ou então teria que bancar esse custo, que é provável que seja em torno de 303 milhões. Despesas com o Instituto Curitiba de Saúde, com aporte garantidor, em torno de 40 milhões. Também, isso é uma regra da Agência Nacional de Saúde, é feito um cálculo e precisa ter um valor garantido para isso. Nós acreditamos que em torno de 40 milhões pode chegar a esse risco. Então, alguma providência seria ter superávit para isso, se houver, ou então priorizar as despesas para anular, para que possa atender essa demanda. E, além disso, despesas com juros e amortização da dívida seria principalmente as operações externas, que são baseadas em dólar ou com euro. Caso essa taxa cambial tenha uma oscilação alta, nós estimamos aí que possa ter uma variação aí em torno de 8 milhões. Se houver, aí temos a reserva de contingência justamente para ser suplementada essas despesas para dar conta dessa demanda. O total, então, dos riscos, 1 bilhão 183 milhões estimado. Deixamos também aqui, então, o acesso ao projeto de lei, que no dia 15 a gente vai encaminhar à Câmara Municipal, e queremos dizer que isso está no portal de transparência, podendo ser acessado pelo ícone do orçamento. Tem toda a lei de diretrizes orçamentárias, clicando em 2025, você vai poder acessar todo o projeto e todos os seus anexos, ou indo no site orçamentos.curitiba.pr.gov.br. Chegamos ao final dessa audiência pública. Apresentamos de forma sintética o projeto de lei, seus artigos, os anexos que compõem. E agradeço a todos pela participação. Estamos à disposição.